Fala, povo estudante! Alguns nem tanto, né? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá para mais um rolezinho nosso aqui de geografia. Nós estamos chegando no final do caderno 1. Mandar um salve aí, pessoal do segundo ano A. Mandar um salve pro pessoal do segundo ano B. Mas nesse momento somos todos segundo ano C, né? Segundo ano C de casa, estamos estudando em casa. Galera, nós estamos chegando no final do caderno 1, felizmente. Mas essa semana, como a gente não tem aula na sexta-feira, a gente vai perder duas aulinhas, tá? Então vai ser só a aula 16 mesmo, se você quiser me acompanhar aí. Na aula 16 nós vamos falar dos imigrantes. E a gente vai falar da composição da população brasileira ainda, mas agora pela perspectiva dos imigrantes, né? Das pessoas que chegaram aqui no nosso país e que ajudam a compor a nossa população. Só lembrando que nesse momento eu vou dar alguns toques assim de alguns conceitos importantes, mas ainda não é aquela aula dos movimentos migratórios mundiais, da crise dos refugiados e tal. A gente vai falar algumas coisas assim, pincelando meio por cima esse assunto hoje, mas a gente está olhando para a realidade brasileira. Então a ideia é eu dar um panorama geral para vocês. Nós temos pouco tempo, né? Hoje, uma aulinha só. Depois de eu dar um panorama geral para vocês, de alguns conceitos importantes sobre migrações, né? Aí a gente olha especificamente no Brasil o que aconteceu e o que isso implica na formação da população brasileira. Vou mostrar para vocês alguns casos mais atuais, né? E aí a gente vai nesse rolê frenético, tá? Espero que vocês estejam bem, de verdade. Espero que vocês estejam quietinhos em casa. Daqui a pouco tudo isso vai passar. A gente vai sair dessa. A crise é para todo mundo, então não é só para vocês, não é só para mim. É nesse momento que a gente tem que criar forças aí, ser criativo e tentar não perder a sanidade mental, tentar ficar bem, tentar... Eu sempre deixo lá nas tarefas de vocês uma missão lá que é para vocês terem bons pensamentos, né? E tratar bem as pessoas, os animais, os planetas também, mas o planeta, né? Tudo que está à tua volta. Aproveita a sua casa, aproveita as pessoas que você gosta aí, que daqui a pouco tudo volta ao normal, tá? Isso vai servir como experiência, a gente vai tirar coisas positivas de tudo isso que está acontecendo, tá bom? Garanto pra vocês, não vejo a hora de voltar e a gente poder ter os nossos encontros aí na sala e eu conseguir olhar vocês bem de pertinho, tá bom? Conhece essa tela aqui, do Portinari? Já viram isso em algum momento? Provavelmente sim, né? Eu tô começando com ela aqui então porque para demonstrar a angústia, né? Ou ao mesmo tempo que você tem uma angústia, você tem uma esperança, uma miséria ao mesmo tempo, né? Nessa imagem, que é mais ou menos o que está dentro do coração de uma pessoa que está tendo que migrar, que está tendo que sair de um lugar que ela ama para ir para o desconhecido, para tentar, no fundo, uma vida melhor. Beleza? Então vamos aí de Portinari e a gente começa a falar do Brasil. Eu quero começar a explicação dizendo para vocês que as movimentações humanas, elas não são novidades. Às vezes, vendo o noticiário, olhando, né, a gente vai tentando estudar atualidades e tal, parece que o nosso tempo ele é muito mais movimentado, que as pessoas sofrem muito mais e tal. Há uma certa verdade nisso em termos de proporção, assim, porque hoje você tem meios de transportes mais eficientes e tal. Mas se você parar para pensar, por essa imagem aqui, desde o surgimento da nossa espécie, né, ali no continente africano, tem toda uma peregrinação aí pelo mundo, tem toda uma movimentação, faz parte da história da humanidade essa ideia de ficar se movimentando e buscando uma vida melhor, fugindo da fome, fugindo da guerra, buscando consolidar novos territórios e poder nos lugares. Então, movimentar é histórico, né? Você tem exemplos aí até em livros famosos, livros religiosos, como o livro da Bíblia, por exemplo, tem lá grandes migrações já. Então, há uma historicidade nesse processo. Não é o nosso tempo que está inventando isso, não. Isso já acontece há muito tempo. E, na boa, felizmente que isso acontece, porque é por isso que a gente está aqui hoje, né? Por conta dessa movimentação e dessa adaptação que a gente tem. No século XVI, ali no século XV, XVI, na época das grandes navegações, aí a gente tem esse movimento, né, essa quantidade de movimentação pelo mundo, ela acelera, ela ganha um impacto bem forte. Lembrem vocês que nesse momento aqui está começando a globalização. Quando eu dei aula para vocês de globalização esse ano, eu falei que o processo da globalização começa de certa forma ali no século XVI, com as grandes navegações.
Então, você tem grupos se movimentando antes disso, né, lógico, mas aqui esse processo ele fica muito mais intenso. Você tem mais grupos se movimentando, as tecnologias são melhores, o mundo aqui, a América, né, foi descoberta, então você tem muito mais mundo, ou seja, uma noção de mundo muito melhor a partir do século XVI. Então vamos colocar assim, que nos últimos 500 anos essas movimentações aumentaram bastante, né, no mundo todo, e o Brasil faz parte disso também, porque aí a gente vai receber uma dessas navegações num território que já tinha gente, já tinha um rolê acontecendo aqui, mas vem uma galera da Europa, depois vem uma galera da África e ajuda e compõe a nossa população, tá bom? Então a partir das grandes navegações a gente pode falar de mais movimentação e falar também da intensificação do processo de globalização. Existem alguns fatores que trabalham como fatores de atração ou de repulsão das populações. Aqui eu coloquei uma foto triste, que é uma foto de Alepo, né, na Síria. E essa cidade está assim, essa foto já é antiga, deve estar pior ainda agora, mas tem uma crise lá, né? Então você tem algumas motivações para as pessoas se movimentarem, alguns fatores. Quando o fator é um fator de a garota do tempo, né? Quando o fator é um fator de atração, significa que o lugar que a pessoa está indo, né, para onde ela está indo, ele oferece algum tipo de oportunidade, algum tipo de melhoria na condição de vida, ou pelo menos alguma promessa. É o caso dos Estados Unidos no século XIX, é o caso do Brasil ali com os imigrantes que vieram no século XIX também, a Europa hoje em dia, né? Quando a pessoa migra, ela vai atrás de um emprego, ela vai atrás de terra, ela vai atrás de uma condição financeira e social melhor. Então você tem alguns fatores que atraem as pessoas. Ao mesmo tempo, você tem os fatores de repulsão, que são aqueles fatores que estão mandando as pessoas para fora dos lugares, né? Por exemplo, guerra, você pode ter também catástrofes naturais, por exemplo, terremoto, tsunami, um vulcão, a fome, perseguição religiosa, perseguição política. Então você tem fatores que estão expulsando as pessoas dos lugares, tá? Alguns atraem, outros expulsam. Às vezes eles podem funcionar até juntos. No fundo, gente, na boa, o que as pessoas querem, tanto essas que estão indo pela atração ou essas que são forçadas a migrar, as pessoas querem viver melhor. Eu começo sempre a aula, né, o primeiro dia de aula, falando isso para vocês. O que você quer, o que eu quero, o que as pessoas querem também para se movimentar, né? Eu coloquei aqui uma tela sobre xenofobia para a gente acertar um ponto aqui. A xenofobia, vocês sabem que é o ódio, a violência, o estranhamento contra o estrangeiro, contra aquele que é diferente, contra o outro, na verdade, né? Mas normalmente isso está atribuído ao estrangeiro, ou seja, aquele que não é nós, né? Não faz parte de nós. E você tem eventos muito tristes, agora nesse momento de pandemia e tal, você tem exemplos do pessoal pegando o povo lá em Londres, pegando chineses, asiáticos, né, na verdade, nem sabe de onde é, mas batendo nesse pessoal na rua, porque eles que trouxeram isso, na Idade Média, até na época ali da Peste Negra, vários grupos foram queimados, foram surrados, linchados, né, por ódio, por preconceito. Há um tempo atrás eram os terroristas que eles estavam perseguindo, aí todo mundo que vinha do Oriente acabava sendo confundido com terrorista. Então, na verdade, a gente precisa acertar alguns termos e conhecer a história melhor, né, de cada povo. E até o fim do ano a gente vai fazer isso, mas só para a gente entender alguns termos aqui. Porque o melhor remédio contra a xenofobia é o conhecimento, porque o preconceito ele vem da desinformação justamente. Então se você pegar, por exemplo, alguns termos importantes, além da xenofobia. Migrante é a situação de todo mundo que está se movimentando. Então você tem migração e imigrantes. Imigrante é aquele que está chegando num lugar. Ele é de fora e está chegando. Aqui, nesse lugar que ele chega, ele é um imigrante. Porém, de onde ele saiu, ele é um emigrante. É alguém que saiu. Então, imigrante sai, imigrante chega. César, então uma pessoa pode ser migrante, emigrante e imigrante ao mesmo tempo? Sim. Ele só vai mudar ali nas estatísticas dependendo de quem está contando. Se nós aqui no Brasil estamos contando quem foi embora para trabalhar em outro país, é o número de emigrantes, a imigração. Se eu estou contando o número de pessoas que estão chegando, é imigração. Se eu estou contando no geral a movimentação, migração. Eu falei disso aqui perto da xenofobia porque tem um conceito que eu quero acertar com vocês, que é o conceito de refugiado. Um refugiado ele não é a mesma coisa que um imigrante, apesar de ser uma pessoa que está chegando. O imigrante, normalmente, ele está sendo
atraído por alguma oportunidade. É uma pessoa que você conhece aí, que foi trabalhar fora, que foi tentar a vida nos Estados Unidos, ou que foi tentar a vida na Europa, enfim, que saiu em busca de uma vida melhor. Esse é um imigrante que está chegando em algum lugar. No caso do refugiado, é um conceito definido desde 1951 pela ONU, é um conceito de uma pessoa que está sendo obrigada a se refugiar em outro lugar. Ela não pode ficar mais no seu lugar de origem porque ela está correndo risco de vida. Isso pode ser por conta de uma questão política, uma perseguição religiosa, uma catástrofe natural, que é o caso de muitos lugares na Europa hoje, os haitianos que chegaram no Brasil, os próprios venezuelanos há um tempo atrás. A pessoa chega num lugar na condição de refugiado. Então precisa tomar cuidado para acertar esses termos aí, porque quando a gente fala de refugiado, tem que aparecer na cabeça de vocês que é uma pessoa que está precisando de muita ajuda. Se você não acolher essa pessoa, pensando como país, né, essa pessoa ela pode morrer, tudo bem? Então um refugiado ele carrega um conceito, né, mais profundo com a palavra, não é simplesmente um migrante, uma pessoa que está se movimentando. Normalmente ela está fugindo de alguma coisa, tá certo? E aí você tem, já vou entrar no Brasil, tá? Mas você tem alguns fluxos mundiais que chamam muita atenção. Por exemplo, olhando para essa imagem aqui, os Estados Unidos, no século XIX, foi o país que mais atraiu pessoas. Olha só que doido, depois a gente vai falar melhor disso. Mas Estados Unidos, uma terra de imigrantes, que foi formado por imigrantes, pessoas refugiadas de perseguição religiosa na Inglaterra. Então, nos Estados Unidos, você tem fotos ali fantásticas do século XIX, daquela galera chegando ali em Nova York para construir o país, era a terra das oportunidades, né? E muitas pessoas vinham da Europa, assim como estavam vindo para o Brasil também. Hoje em dia, né, nos últimos anos, nas últimas décadas, depois da Segunda Guerra Mundial, para a reconstrução da Europa e com a qualidade de vida que eles foram conseguindo com essa reconstrução, você tem um fluxo que começa a ir para a Europa nas últimas décadas, né? Então você tem dois exemplos, né, de grandes fluxos mundiais atualmente aqui. Só para citar alguns, depois a gente vê isso com mais detalhes. Caso do Brasil, vamos lá para o nosso povo brasileiro, né? Eu coloquei, o livro está aqui em algum lugar, depois eu pego. Tem um documentário também, tem um documentário com o mesmo nome e tem um livro, tá? Chama O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. E nesse livro é um clássico, né, da antropologia, da história e da geografia do Brasil. Darcy Ribeiro já falecido, né, há alguns anos atrás, mas você tem ali aliás, vários anos atrás, mas começo dos anos 2000. Você tem aqui uma análise do povo brasileiro mostrando uma ideia de confluência de vários grupos, né? Uma grande miscigenação no Brasil, uma miscigenação que ela é ética, né? Ela é biológica, ela é racial e ela é cultural também. E é isso que forma o povo brasileiro. Então, só para a gente não ir tão longe assim, né? Mas no caso do Brasil, para a gente pensar a grosso modo, você tem os indígenas que aqui estavam, né? Então você tem uma matriz indígena, e aí você tem em 1500 a chegada dos europeus, só lembrar que os indígenas estavam aqui há mais de 12 mil anos. Aí você tem a chegada dos europeus, já é um grande encontro, aliás, um encontro horrível para os indígenas, que em 100 anos vai morrer 90% dessa população. Depois desse encontro, né, dos europeus, não só os portugueses, mas os espanhóis, os franceses, os ingleses, os holandeses, né, tinha uma galera vindo para cá. Depois desse momento você tem uma conjuntura na nossa colonização que vai usar o trabalho escravo. As pessoas escravizadas na África vêm para cá. Então você tem uma outra grande matriz que é a matriz africana. Basicamente essas três matrizes vão compor a população brasileira. A matriz que o Darcy Ribeiro chama de matriz tupi, a matriz lusa ou portuguesa, a europeia, e a matriz afro, né? Juntando esses três grandes grupos, você tem uma grande amálgama aí, uma grande miscigenação que dá origem ao tal do povo brasileiro, tá? Um questionamento que ele faz, que eu vou apresentar como conclusão do raciocínio daqui a pouco, é como que esses três grupos se dão? Existe algum grupo que se deu melhor nessa relação? Essa relação foi violenta? Essa relação foi pacífica? Nós temos uma democracia racial no Brasil hoje? As pessoas têm as mesmas condições, né, dentro desses três grupos que se encontraram? Ou nesse encontro teve um grupo que se saiu melhor, teve privilégios históricos e outros grupos não? Então depois a gente vai finalizar, né, o nosso raciocínio com isso. O fato é que durante toda essa história de colonização, com todos esses anos e tal,
o Brasil se fundou, se fez, se estruturou, se desenvolveu com uma civilização escravista, uma sociedade escravista. Essa sociedade ela era racista, né, e ainda é hoje em muitos pontos, e muito violenta também. Então eu coloquei aqui uma imagem, né, do navio negreiro para simbolizar aí os mais de 300 anos, né, quase 4 séculos de escravidão negra que nós tivemos no Brasil. Isso é uma grande ferida na nossa história, nós não resolvemos ainda no Brasil o problema da escravidão. Ano que vem a gente vai estudar em história com calma isso, vocês já estão vendo isso com o Turbiani, mas é um erro a gente pensar que em 13 de maio de 1888 o problema do Brasil acaba porque a escravidão ali acabou e todo mundo se arrependeu e pronto. Não. O Brasil carrega marcas disso até hoje. Por que eu estou falando disso numa aula de imigrantes? Porque esses que vieram da África, cerca de 13, 14 milhões de pessoas que foram arrancadas do continente africano desde o século XV e XVI e trazidas aqui para a América, quase 10 milhões dessas pessoas vieram parar no Brasil. E aí isso compôs a população brasileira. Então também é uma forma de pensar a população brasileira com a composição desse grupo aqui, mais os indígenas, mais os europeus e mais a mistura que acontece de tudo isso. Tá bom? Então a gente precisa pensar numa sociedade racista, hierarquizada e tal. Agora, essa história dos negros no Brasil, né, dos escravizados e da imigração, se liga com outro ponto da história. Por quê? No ano de Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei, mas essa aqui é uma foto de imigrantes europeus chegando no Brasil no final do século XIX, ali no comecinho do século XX. Na verdade, essa foto é de 1904, mas está no mesmo contexto, tá? O que vai acontecer com a escravidão? Vocês sabem que, assim, século XIX, para a gente passar bem rapidinho, século XIX, a economia do Brasil tinha vários produtos, né? Mas você tinha ali um ciclo do café muito importante aqui no Sudeste. Em 1850 tem uma lei famosa e importante que é a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei determina o fim do tráfico negreiro. Ninguém vem mais da Europa para cá, pelo menos na teoria. Continuam chegando pessoas, mas essa lei dá um recado muito importante. Está rolando o primeiro e o maior movimento social até então no Brasil, que é o abolicionismo, o movimento pela libertação dos escravos, né, dos escravizados. E você tem aí décadas desse movimento envolvendo a sociedade civil, teatro, música, jornais, intelectuais, o movimento com pressão da Inglaterra e tal. Então o Brasil está num contexto que é mais ou menos assim. A escravidão irá acabar em algum momento e isso vai ser inevitável. E a força, a mão de obra do café no Brasil era o negro africano escravizado. Chá. Então o debate era o seguinte: quem vai trabalhar então no campo? Não, a sociedade brasileira, a elite brasileira, a cafeicultora, jamais vai querer pegar os negros ex-escravizados, né, e colocá-los como trabalho assalariado no campo. Isso não vai acontecer. Então começa a acontecer um processo, né, lento e até vergonhoso da nossa história, onde fazendeiros, a princípio, depois o governo brasileiro começa a incentivar a vinda de europeus que estão fugindo de guerra, fome, processos caóticos na Europa, né? Principalmente italianos, mas não só italianos, você tem alemães, você tem suíços, você tem espanhóis, portugueses e até japoneses um pouco depois, não que o Japão esteja na Europa, você entendeu o que eu falei. Você tem vários grupos brancos vindo para o Brasil para compor então um mercado de trabalho assalariado, para trabalhar nessas fazendas de café, para substituir a mão de obra negra. E uma pergunta boa para se fazer é para onde que vão esses negros então? Libertos, né? E aonde eles vão estar dentro da sociedade brasileira. Daqui a pouco eu conto para vocês. Esse processo de vinda do pessoal aqui é caótico, galera. Não pensa o italiano vindo para cá com a imagem que você tem hoje. É uma galera que vem quase como um refugiado. Vem atrás de uma oportunidade, mas a condição de vida desse que está vindo é muito ruim. Então você tem as hospedarias ali em São Paulo, principalmente. Essas hospedarias, elas abrigam essas pessoas que chegam por Santos, sobem para São Paulo de trem, lá os cafeicultores vão lá agenciar as famílias, os trabalhadores e tal, para levá-los, né, para as fazendas, e aí você tem milhares e milhares e milhares, chega a dar quase 1 milhão de pessoas vindo da Europa para substituir os negros nas plantações, porque a escravidão iria acabar, só estava tendo um grande debate ali de como que isso ia acontecer. Vale lembrar que o Brasil é o último país do Ocidente a acabar com a escravidão. Campinas é a última cidade a fazer isso. Então é nóis, um título pra gente aí. Aqui eu coloquei para vocês
É uma pena que esse ano a gente ia lá, uma das propostas da viagem nossa era levar vocês lá, que é o Museu da Imigração em São Paulo, que fica ali na Moca. Lá era uma antiga hospedaria e esse pessoal chegava nessa hospedaria e ali eles eram tratados, tinham pouso, tinha comida e depois os fazendeiros vinham para agenciar essa galera. Se você visitar esse lugar, você consegue ver o livro de registro dele, você pode achar um parente seu que chegou no Brasil, qual foi a condição que chegou, para que fazenda que foi, quem estava junto com essa pessoa e por aí vai. Tá bom? Agora, ou seja, essa galera veio atrás de terra, oportunidade, trabalho, coisa que foi negado para os negros, né? E aí eu volto naquela ideia do Darcy Ribeiro, né? Que é mais ou menos a ideia central do pensamento dele. Será que existe uma democracia racial no Brasil? Eu coloquei aqui para vocês uma foto de uma formatura de um curso de medicina, né, dos alunos de um curso de medicina, e coloquei aqui uma foto de um concurso de garis no Rio de Janeiro. E aí dá para ver bem nitidamente essa divisão étnica, né, que tem dentro da população brasileira até hoje. Isso não se explica pela ciência ou pelo esforço. A população negra no Brasil ela é cientificamente comprovada, né, que ela é inferior ou que ela se esforça menos, a gente não pode dizer isso. Mas naquele momento ali da substituição da mão de obra, depois de séculos, né, de exploração, essa população foi marginalizada. Nem o passado eles tiveram direito de resgatar, muitos não tinham nem sobrenome. Então você tem uma história muito recente. Eu estou falando isso para vocês na boa, ó, paz e amor, mas são 100 e poucos anos do fim da escravidão. Então, assim, hoje a gente pensar que não, a escravidão acabou, ninguém tem mais nada a ver com isso, nós não escravizamos ninguém. Não, a sociedade que você vive foi estruturada num modelo racista, num modelo racial. E até hoje a gente tem efeitos disso. Se a gente tiver tempo, depois eu vou trabalhar com vocês uma ideia de racismo estrutural, para a gente conseguir entender. Mas isso aqui é muito legal e é um exemplo de racismo estrutural. Por que será que não tem uma mistura nisso, né? Aí tem uma coisa para a gente poder pensar. A ideia da democracia racial é assim, a gente sempre escuta, e alguns professores, acho que eu mesmo já cometi esse deslize algumas vezes, de falar assim, o Brasil é o país do encontro, o Brasil é o país da confluência, das raças, das culturas, da mistura. Tudo bem, é verdade que isso acontece, mas como que é esse encontro? Ele tem alguma hierarquia? Alguém se dá melhor nesse encontro? Né? Alguém é prejudicado, alguém é privilegiado nesse encontro? Esse encontro ele é violento? Será que dá para falar de uma democracia racial no Brasil, olhando os dados do IBGE, por exemplo, sobre pobreza, riqueza, população carcerária, curso de medicina, esse tipo de coisa? Né? E se alguém ainda tiver alguma dúvida, a próxima vez que a gente estiver na escola, dá um olhar atento na sua escola e vejam como é essa composição étnica da escola, né? E vejam se há uma democracia racial nisso ou se nós temos problemas com essa situação. Na próxima aula a gente continua falando disso, dessa questão de etnias, né, de grupos étnicos, e aí eu volto nesse assunto. Mas eu acho importante falar disso agora, porque eu estou colocando esse grupo de imigrantes africanos num lugar de alerta para vocês, falando, presta atenção nos descendentes, né, nas gerações futuras desses imigrantes, que eles vão ser prejudicados na história do Brasil. Alguns de ponta a ponta agora. Por que o Vargas está aqui, né? O Vargas, depois de um grande surto de muitos imigrantes vindo para o Brasil meio que perdeu a mão. Começou a vir muita gente, principalmente ali no período entre guerras e tal. Então o Vargas ele cria a nossa primeira, vamos dizer, a primeira lei efetiva. Tinha alguma coisa no comecinho da República lá, que teve a grande... Oh meu Deus... A grande... Como é que fala quando você ganha a cidadania de um país assim? A grande nacionalização. Daqui a pouco vem a palavra. Eu vou lembrar aí na aula e vou falar para vocês. Nossa, que raiva. Bom, esqueci. Mas no governo do Vargas aqui, você tem a naturalização. Lembrei, a grande naturalização. Que foi lá no começo da República, no Brasil. Não é o Vargas não, mas lá no começo da República teve uma iniciativa de pegar todos os imigrantes e regularizar eles da noite para o dia. Tipo assim, dar um registro para eles no Brasil. Foi a grande naturalização. Agora... Nos anos 30, você tem o Vargas com uma lei restringindo a entrada de imigrantes no Brasil. Você só podia receber uma certa porcentagem pequenininha de um determinado grupo que já estava no Brasil. Então, por exemplo, já tem italianos no Brasil? Quantos tem? Tem 100 mil. Então, esse ano a gente só pode receber 2% do que já tem aqui. Então, só pode entrar 2 mil esse ano. Tipo uma cota, sabe, para imigração. E aí, depois a gente não tem políticas muito claras de imigração, mas você tem alguns pontos, né?
agora recentes, né, que vai compondo a população brasileira. Então presta atenção, os indígenas, aí depois vai compondo a população brasileira vários europeus, aí você tem os africanos, depois você tem mais europeus e asiáticos no final do século XIX, né, no século XX, e agora recentemente eu posso citar para vocês os bolivianos em São Paulo. Olha essa notícia, 44 mil eleitores bolivianos vivem em São Paulo. Tem muito boliviano, muito peruano, chileno, paraguaio morando em várias cidades do Brasil, né? Isso é um fenômeno ali do governo Lula, governo Dilma. Não precisa ficar com raiva de mim, mas no governo Lula, você tem um momento ali do governo Lula, 2007 a 2010, que o Brasil está vivendo uma situação de pleno emprego. Isso vai até depois do primeiro governo Dilma. Pleno emprego é quando não tem desemprego. Então a construção civil estava bombando, com projetos como Minha Casa Minha Vida. Então tinha muita oportunidade de trabalho para muita gente. Tanto é que os brasileiros não conseguiam ocupar, parece doido isso, mas isso aconteceu na história, pesquisa aí. Os brasileiros não conseguiam ocupar todos os cargos que tinham disponíveis, então os imigrantes encontravam oportunidade de trabalho no Brasil. Os bolivianos, os peruanos vieram para cá nesse momento, numa onda, né, mais forte nesse momento. Aqui, a partir de 2010, isso aqui são haitianos numa cidade lá no Acre que chama Brasileia. Teve um terremoto em 2010 no Haiti, destruiu praticamente o país e eles começaram a migrar para o Brasil. Para outros países também, mas muito para o Brasil. Por conta da nossa seleção de futebol, por conta de achar que o Brasil tinha uma população negra e mais tolerante, por conta da gente comandar uma missão de paz no Haiti desde 2004, né? Mas aí eles sofreram muitos casos de xenofobia aqui no Brasil, racismo, infelizmente. Mas milhares e milhares de haitianos chegaram ali nos idos de 2011, 12, até 2014, mais ou menos, estava chegando. Depois vem a crise, aí você tem crise econômica, crise política, crise institucional, o desemprego vai aumentando e aí essas pessoas tendem a não vir mais porque não tem mais a oportunidade que eles estavam procurando antes, né? Aqui, recentemente, vocês vão lembrar, porque aí já é do tempo de vocês, a crise da Venezuela, né? Você tem muitas pessoas atravessando a fronteira também, vindo para o Brasil, tentando uma vida melhor, um dos últimos momentos. E lógico que o Brasil acaba recebendo gente de outros lugares. Você tem sírios que vieram parar no Brasil, você tem africanos que fugiram de conflitos. Está sempre chegando gente no Brasil, né? Eu estou apresentando os momentos mais importantes, vamos dizer assim. Um dos grandes problemas que a gente tem, para ir finalizando aqui você tem imigrantes italianos, haitianos, segurando carteiras de trabalho na mão. O Brasil também tem problema com regularização de imigrantes aqui. Não é verdade que a gente aceita todo mundo, que é só chegar e tal. Não é fácil se regularizar no Brasil. Muitas pessoas optam por casamentos e tal. Então existe um problema, por exemplo, alguns dos problemas. Vem um cara, um haitiano, né, com um grupo de haitianos, vem trabalhar no Brasil. Aí eles vão para São Paulo. Aí como eles não têm documentação, às vezes eles podem ser chantageados por algum empresário, por alguém que está agenciando as pessoas. Se você não fizer tal coisa que eu estou mandando, nós vamos te denunciar, e aí tua documentação não está certa, você vai ter que ir embora, você não vai conseguir trabalhar e tal. E essas pessoas, por medo, acabam cedendo essa pressão, né? Saibam vocês que o Brasil ainda hoje tem muito trabalho escravo, ou trabalho análogo à escravidão. E muito. No mundo você tem cerca de 40 milhões de pessoas hoje, nesse exato momento que você está assistindo essa aula, que estão escravizadas pelo mundo afora. Beleza, galera? Esse foi o nosso rolezinho aí de os imigrantes, né, que compõem a população brasileira, só para dar uma ideia para você de diversidade e grupos que estão vindo, mas presta atenção nessa questão do não tenta simplificar a história do Brasil com essa ideia da mistura. É verdade que a gente tem a mistura, é verdade que a mistura é positiva, mas a gente precisa, segundo Darcy Ribeiro, transformar toda essa diversidade cultural e étnica, transformar toda essa pluralidade, essa mistura, né, em algo positivo, em uma democracia racial. Não adianta você falar que o Brasil é lindo, né, que há uma grande miscigenação e a população carcerária brasileira ser majoritariamente negra, ou a população das comunidades, e aí você tem muitas diferenças raciais ainda nessa sociedade, né? Então a gente precisa corrigir isso. Notícia boa, essa vai ser uma função de vocês. Vocês que vão ter que melhorar esse mundão aí pra gente poder viver. Tá certo? Chega, né? Feriado nos aguarda aí. Eu vou conversar com vocês aí rapidinho, ver se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. Semana que vem, no comecinho da semana, a gente termina o nosso rolezinho do Caderno 1 com as aulas 17 e 18. Tá bom?
Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, valeu.